Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Instagram. A galera já está entrando aí. Bom dia, YouTube. Sheila madrugou. Chegou antes de mim. Eita, o sol vem com tudo aqui na minha janela. Bom dia, pessoal. Nossa, tô todo embolado aqui. E aí, como vocês estão? Ando levando puxão de orelha de novo, porque o pessoal tá pedindo para eu esperar um pouquinho. Antes de começar. Carol, dá pelo menos 2 minutos. E eu, muito objetiva, já começo direto no assunto, porque eu não quero fazer ninguém perder tempo. Só que eu sei que tanto o Instagram quanto o YouTube, ele dá um delayzinho aí, né? Ele dá um atraso. Dependendo da qualidade da sua internet, ele dá um atrasinho aí. Então, eu recebendo uns pedidos aí. Carol, por favor, espera um pouquinho. A Sheila falou que entrou antes com medo de perder a aula, porque ontem ela perdeu. Mas fica tranquila, Sheila, porque as aulas ficam gravadas, tá? Fica tudo gravado aí para vocês. Por enquanto, tá? Porque a Carol tá criando umas coisas aí, mais para o futuro. Não, mas por enquanto tá tudo liberado aí no YouTube, tá liberado dentro do IGTV. Bom dia, Terra Engenharia. Bom dia, Lidiane. Tudo bem, gente? Deixa eu olhar aqui um pouco para o Instagram, que eu tô olhando só para o YouTube. Bom dia, pessoal. Bom, hoje eu trouxe um tema super importante, não que os outros não sejam, né? Nossa, tá super estourada a minha câmera aqui no YouTube, porque eu não sei resolver isso, gente. Sou boa em corporação imobiliária, não sou boa em câmera, não. Mas é porque bate o sol muito forte aqui na frente, então realmente tá bem estourado no YouTube. Eu tô amarela para laranja, mas vai ser isso mesmo. Bom, hoje eu trouxe um tema muito importante, que muita gente tem dúvida, que é Manual do Síndico e do Proprietário. Eu considero que a gente tem 2 documentos muito importantes dentro do ciclo da incorporação imobiliária. Um é o próprio registro da incorporação, né? Então, é a gente preencher os dados do empreendimento e criar esses dados do empreendimento de uma forma muito organizada para que a gente saiba exatamente o que a gente está vendendo. Eu falei isso muito em várias lives que eu fiz ao longo das semanas para trás, né? Eu falei que incorporação imobiliária é a gente vender uma unidade autônoma, né? Então, a gente vende fração ideal, a gente vende uma ideia. E a Lei 4.591 de 64 diz para a gente o seguinte: olha, você precisa descrever e caracterizar essa unidade autônoma para conseguir vender. E é isso que a gente faz no registro da incorporação. Beleza. Um outro documento muito importante é o manual do síndico e do proprietário. Por quê? Porque é esse manual que vai descrever o que eu entreguei. Só que mais do que isso, ele vai te falar sobre garantias. E é aí que o bicho pega na incorporação imobiliária, no pós-obra. Quando você não define... Lembra daquela frase, o combinado não sai caro? Isso serve para a vida, gente. O combinado não sai caro. Quando você fala isso para dentro de uma incorporação imobiliária, é a mesma coisa. Então, eu fiz o combinado no registro da incorporação. E eu tenho que formalizar esse combinado na entrega da unidade autônoma. Como? Com o manual do síndico do proprietário. Óbvio que eu já preparei meu caderninho para vocês. Eu recebi mensagem do pessoal reclamando que ainda não está no Telegram, vai chegar lá, fica tranquilo. Dentro desse caderninho, eu fiz 2 coisas. Uma, eu citei qual é a NBR que organiza o Manual do Síndico do Proprietário, e eu quis deixar claro que esse é um documento obrigatório. Você, incorporador, construtor, é obrigado a entregar o Manual do Síndico do Proprietário para o seu cliente no ato da entrega do empreendimento. E aí, depois, eu dei um presente para vocês.
eu entreguei a estrutura geral de um manual, como é que o manual precisa ser desenhado. Então, vocês têm aqui todos os passos. E, óbvio, eu não vendo esse conteúdo, isso está dentro da minha formação. É uma das aulas, acho que é a aula 7, se não me falha a memória. Mais para o final da obra, porque normalmente a gente desenvolve esses manuais quando a gente está no final entregando a obra, e aí junto com os engenheiros de obra e os projetistas, a gente desenvolve isso a várias mãos. Então, vamos lá. Então, eu vou ler aqui um pouquinho do que eu escrevi sobre o que a NBR fala. É um documento obrigatório exigido pela NBR 14037, que fala sobre manual de operação e uso e manutenção das edificações. Então, a gente tem uma NBR para isso. O que fala essa NBR? Ela fala sobre o conteúdo e as recomendações para a elaboração e apresentação desse material, desse manual. E aí, por que ele é importante? Porque, lembra que eu falei sobre você definir a regra do jogo? Dentro desse material, a gente vai definir, eu já defini como é que eu posso usar esse empreendimento lá no manual na minuta da convenção de condomínio no regimento interno, né? Eu defini ali como eu vou usar, como é que eu vou operar o meu produto, o meu projeto. Aonde que eu vou colocar o lixo, pode fumar, onde pode fumar dentro do prédio, pode ter pet, reforma, qual é o horário que eu posso fazer reforma, chegar um caminhão de entrega, como é que é o circuito desse caminhão de entrega. Por quê? Porque eu tenho revestimentos mais sensíveis numa certa região, e eu tenho revestimentos que estão preparados para um alto tráfego, para uma carga mais alta numa outra região. Então, eu não quero que o elevador social tenha... O botão da minha jaqueta fica batendo na mesa e fazendo barulho. Então, eu não quero que eu tenha um tráfego num elevador que eu paguei caro, né? Que tá todo em aço inox com espelho, lindão, e aí eu vou colocar um carrinho que vai ter um material que vai arranhar esse elevador de aço inox. Então, eu tenho um outro elevador que vai ter proteção. Isso eu defini aonde? Na minuta da convenção de condomínio no regimento interno. Só que aí a gente tem, então, uma outra questão que também está relacionada com o manual do condomínio e regimento interno, que é reforma. Quando eu, exatamente, colocar a lona no elevador, eu tenho que proteger esse elevador, só que eu já tenho um elevador preparado para essa proteção, porque eu já tenho aquelas esperazinhas. Então, às vezes, o morador acha que é chatice, nossa, e não é, acha que o síndico é chato. Não é. É porque a gente, nós, construtores, incorporadores, a gente pensou antes, como é que a gente vai facilitar a vida dessas pessoas para elas não se matarem lá dentro, né? Em tempos de Big Brother, a gente sabe que viver em comunidade é difícil. Então, a gente precisa organizar a regra do jogo para que as pessoas não se matem dentro de um empreendimento. Então, o manual do síndico e do proprietário serve para quê? Para você saber, você, síndico, e você, proprietário, que tipo de manutenção que você tem que dar. Então, eu vou dar um exemplo. Existem coisas diferentes. Quando a gente fala sobre garantias, a gente está falando sobre a garantia de um material, vou falar garantia de uma casa, estou entregando uma casa. Aí, dentro do manual do síndico do proprietário, tem um número de SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente. E aí o cliente liga e fala assim, olha, vazou água aqui no meu telhado, minha laje está cheia de água, tem uma goteira aqui na minha casa, um absurdo, não sei o quê, vem aqui arrumar na hora. Tem uma nota no manual dizendo, se for constatado que o problema foi uma falta de manutenção do cliente, nós vamos cobrar a hora técnica dessa visita. Por que a gente faz isso? Porque às vezes a gente chega lá na casa do cliente e o que aconteceu? A calha está cheia de folha. O cliente não fez a manutenção. O cliente plantou uma árvore linda do lado da casa dele, essa árvore cai folha, essa folha caiu na calha, a calha entupiu, a água, numa boba, a água passa, a água acha o melhor caminho, a água infiltrou, entrou na laje e foi embora. Ou bateu um vento muito forte, levantou a telha da casa do cliente. Gente, vou falar de Brasília, por exemplo. Brasília tem hora que dá uns ventos que você fala assim, segura que agora eu vou embora. Então, é isso, né? Às vezes aqui em casa mesmo, por exemplo, levanta tudo, e piscina, voa as cadeiras para dentro da piscina.
Então, gente, a gente precisa dar manutenção no imóvel que a gente comprou. E o manual do proprietário e do síndico está ali para explicar qual é o tipo de manutenção que o cliente tem que ter. Porque, no final das contas, o maior problema que a gente vai ter com o cliente é no pós-obra, lá na entrega do empreendimento, quando o cliente vai ver problemas de patologia acontecendo por 2 motivos. 3, vai. Ou porque eu tive uma vibração no solo, o meu vizinho construiu uma casa, fez uma fundação lá, minha parede rachou. Então, foi uma patologia gerada por uma situação externa. 2, má execução. Minha parede linda, maravilhosa, está toda trincada sem motivo nenhum. Não aconteceu nada, mas está toda trincada. Então, teve um recalque diferencial, teve algum problema. Então, uma patologia gerada por acomodação, por uso, né, dessa residência, mas não porque o cliente tenha gerado, e sim porque o material foi feito errado. Já vi caso, por exemplo, de esquadria que o vidro trinca, porque a dilatação do vidro com a esquadria, a janela trincou inteira, então teve que trocar, não foi ninguém que quebrou, foi uma trinca, né? Então aí o construtor vai ter que trocar essa janela, ou mau uso. Então esse manual, ele precisa descrever a regra do jogo. Como é que ele vai dar manutenção no porcelanato dele, como é que ele vai dar manutenção na bancada de silestone dele, na bancada de mármore e crema marfil, que tipo de produto ele pode usar, o que ele não pode usar, como é que ele vai instalar os armários dele na parede de drywall no empreendimento comercial dele, que no empreendimento que tem alvenaria estrutural grauteada, ele não pode abrir um buraco na parede para colocar uma cozinha americana. Então, eu descrevo o empreendimento do ponto de vista técnico. Quais paredes ele não pode furar, porque eu tenho um shaft, porque eu tenho uma tubulação de gás. Então, eu explico para o proprietário como é que ele vai operar. E a mesma coisa a gente faz para as áreas comuns. Então, por isso que esse manual é um manual para o síndico e para o proprietário. Porque eu vou escrever exatamente o que o cliente tem que fazer para aumentar o tempo de vida útil do empreendimento, para evitar problema. Porque, no final das contas, o cliente também não quer problema. O cliente não quer ter que ligar para o construtor, para o incorporador, para dizer que tem um problema. Então, a comunicação, quando ela é muito clara, ela ajuda a vida de todo mundo. Então, volto a dizer, é crucial para o relacionamento entre clientes, incorporador e construtor. E define as garantias, a manutenção e pós-obra. Define a regra do jogo. E aí, o que acontece? Eu trabalhei numa incorporadora que era pequena, mas fez VGVs consideráveis. Então, começou pequena e depois explodiu. E que, quando eu entrei nessa empresa, ela estava com um problema gigantesco, porque ela fez um memorial, um manual do síndico e do proprietário com 5 páginas, super simples, que não descrevia nada. Então, a partir do momento que eu não defino a regra do jogo, tá tudo solto. E era empreendimento de alto padrão. Então, o cliente chegava e falava, olha, minha grama tá tendo problema aqui. Tá, mas você fez a irrigação e a sua irrigação não tá irrigando naquele lugar. Então, o problema é de quem? É do cliente. Só que o manual do síndico e do proprietário foi tão mal feito e o incorporador quis manter essa política de boa vizinhança porque ele sabia que ele estava começando e ele queria que esses clientes fossem clientes que iriam indicar essa incorporadora lá na frente, porque empreendimento de alto padrão, altíssimo padrão, casinhas básicas de 2 a 4 milhões, uma coisa simples. O boca a boca, ele é muito importante e o network dos clientes desse empreendimento vão gerar os clientes do próximo empreendimento de altíssimo padrão. Então, o incorporador estava preocupado com esse network, né, com a forma como o cliente ia perceber o produto entregue, que ele ficou 1 ano e meio dando manutenção em casa de coisa que ele não tinha que fazer, porque ele não fez o manual correto. Então, hoje a gente tem empresas que fazem isso, eu não vou indicar nenhuma aqui. Mais para frente eu vou começar a fazer umas indicações, tá, gente? Mas por enquanto eu tô só no esquema aula mesmo. Mais para frente a gente vai entrar nessas indicações. Mas então hoje a gente tem empresas e a gente não pode entender que existe uma importância muito grande desse tipo de documento. Vamos entender então a estrutura geral de um manual do síndico e do proprietário? Primeiro item, eu separei 7 itens. É óbvio que você pode fazer maiores ou menores, enfim. O que eu volto a dizer é, peque pelo excesso, tá? Esse é um manual, esse é um material que
peque pelo excesso. Não vai economizar aí não vai ser muito sucinto aqui, não. Então, você vai descrever o empreendimento de uma forma geral, no item 1. Você pode usar imagens de venda para mostrar, e é legal, fica aquela coisa nostálgica, né? O cliente vai ver o material, as imagens do material de vendas. Isso aqui quando eu comprei e tal. Então, você vai descrever o empreendimento. No item 2, você vai descrever o condomínio, porque às vezes eu tenho subcondomínios, às vezes é um empreendimento um pouco mais complexo. Então, você vai descrever o que é o condomínio, e aí é legal você explicar também legalmente o que é um condomínio edilício, né? Para o cliente saber quais são os direitos e deveres dele. Depois, no item 3, você vai explicar quais são as concessionárias e como solicitar as ligações, energia, telefone, internet, água, esgoto. Você vai dar os números de contato, vai explicar para ele como é que eu faço, como é que eu começo, como é que eu dou start no meu apartamento, na minha casa, eu tenho que ligar para quem, eu tenho que pedir para quem me conectar com quem. Então, você vai descrever, né, e passar os contatos desses profissionais, isso é muito importante. Aí vem a parte importante mesmo, tá? É o item 4 e o item 5 que eu separei aqui para vocês. No item 4, você vai descrever, vai fazer a descrição técnica do empreendimento. Então, você vai falar assim, fundações, estrutura. Por que isso é importante, Carol? Alvenaria, impermeabilização, esquadrias, vidros. Porque o cliente tem que entender que se eu tenho um jardim em cima de uma laje, eu tô lá, 2 pavimentos de garagem no sobressolo, para fora do solo, e o meu lazer tá lá em cima, e aí eu tenho uns jardins lindos, né? Eu tenho que deixar claro que aquele jardim tem uma manta de impermeabilização, e que se eu contratar um paisagista sem noção, um jardineiro sem noção, que na hora que for fazer a manutenção desse jardim, tiver a capacidade de furar essa manta, tá achando que tá mexendo com o solo, né? E começar a bater martelinho ali, para mexer no solo, afofar o solo, tô falando de uma coisa boba. E furar essa manta, eu vou ter infiltração na minha garagem, gerada por uma ruptura da minha manta minha manta de impermeabilização no jardim da minha área de lazer. Então, a gente tem que, e vou falar, ninguém tem que entender o que é uma manta de impermeabilização. Mas a partir do momento que você é um síndico, o manual do síndico e do proprietário tem que alertar. Olha, toma cuidado na hora que você for fazer a manutenção do jardim, porque esses jardins que têm impermeabilização, se você furar a manta de impermeabilização, vai vazar água na sua loja que está lá embaixo, vai vazar água na tua academia que está lá embaixo. E é uma coisa boba que a gente não pensa e acha que não é importante e gera um problema lá no final. E aí, você lembrar, por que está vazando água aqui, gente? Porque meu jardim furou. Então, esse tipo de alerta. Então, a gente vai falar da estrutura. Aí, por exemplo, tem lá uma parede super importante, uma parede diafragma. Não vou entrar muito em detalhes, não, só quero dar exemplos para ilustrar. A gente tem que sinalizar dentro do manual quais são os pontos de atenção que o cliente, que o síndico tem que ter no dia a dia, na manutenção, na operação desse empreendimento, tá? Para ele poder, eu estou tendo um problema disso aqui, meu elevador está dando problema por causa disso, então eu vou chamar a manutenção para olhar, tá? Então aí a gente vai descrever a estrutura, alvenaria, impermeabilização, esquadrias, vidros. Às vezes eu tenho a minha entrada toda com uma pele de vidro, com vidro laminado, e aí eu tenho spider glass. Como é que eu dou manutenção nisso? Eu tenho que explicar a operação para que o síndico consiga manter o produto do jeito que o incorporador pensou. E aí é por isso que muitas vezes a gente tem empresas, dentro da minuta da convenção de condomínio, do regimento interno, o incorporador já coloca que nos 2 primeiros anos vai ter uma empresa X fazendo a administração e manutenção do condomínio. Por quê? Porque essa empresa X já vai ser treinada pelo incorporador para fazer esse dia a dia. Então, é para facilitar a vida mesmo, tanto do cliente quanto do incorporador. Bom, então, nesse item 4, a gente fez a descrição técnica do empreendimento do ponto de vista
de cada item, estrutura, alvenaria, impermeabilização, esquadria, vidro, revestimentos. Tenho lá um mármore imperador, R$ 1.000 o metro quadrado. Tem uma bancada de bitstino. Como é que eu dou manutenção nisso? Então, eu tenho que descrever, eu tenho que explicar que eu tenho uma fita de LED, eu tenho que explicar isso para o cliente poder, o síndico poder manter esse empreendimento do jeito que ele comprou. Depois a gente entra, para mim, esse é o item mais importante. Garantias. É onde eu vou criar uma tabela descrevendo a garantia de cada item. E quem está dando essa garantia? Porque tem item que quem vai dar a garantia é o fornecedor do item. Bomba de recalque. Quem vai dar a garantia da estrutura é a construtora. E por quanto tempo? Então, a gente vai ter uma tabela descrevendo todos esses itens, dizendo quem vai dar a garantia para cada coisa. Depois, a gente vai ter, no item 6, uma relação de projetistas e fornecedores, onde você vai ter a lista, um nome. Quem fez o paisagismo? Foi o paisagista tal, o e-mail está aqui, o contato dele está aqui. Quem executou o jardim? Foi a empresa tal, o contato está aqui. Quem executou a estrutura? Quem forneceu o concreto? Todos os fornecedores vão estar ali. Por quê? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente precisa ter o contato dessa pessoa que às vezes vai me ajudar a solucionar um problema da minha obra daqui a 10 anos, né? Depois entra num outro item super importante, unidades autônomas. E aí é onde a gente vai ter a planta ou o croquis, porque tem incorporadora que entrega o arquivo em AutoCAD, tem outros que entregam um PDF. Eu acho que isso é bastante livre, né? Cada um faz do jeito que acha melhor. Mas o que eu acho interessante? A gente não tem que ter medo de passar informação para o cliente. Então, ao meu ver, entregar um arquivo de AutoCAD, gente, é muito simples, né? Você entrega lá um CD, na época de CD, agora você entrega um pendrive, ou entrega o arquivo, faz um site para esse empreendimento, onde o cliente vai fazer o download, super simples de fazer. A sua incorporadora pode ter um site com um login, senha e login do cliente, o cliente acessa ali, senha, login, tem acesso ao empreendimento dele, faz o download do material, da planta. Simplicidade, simplificar, sabe, a vida. E o que vai ter ali? Vai ter a planta ou o croquis mostrando elétrica, gás, ar-condicionado, shafts, estrutura. Porque, às vezes, o abençoado do nosso cliente quer pegar um quadro bem no lugar onde tem um pilar deste tamanho de concreto. E ele não consegue furar de jeito nenhum. Então, fica muito mais fácil para ele ter a planta mostrando onde está essa estrutura. Ele olha para essa estrutura e fala, acho que eu vou botar o meu quadro ali do outro lado. Simples assim, né? Uma outra coisa que é importante é você ter a relação de revestimentos e pinturas. Exatamente, QR Code no quadro de energia, perfeito. Facilita demais a vida. Então, você ter essa informação clara para o cliente. Eu já trabalhei numa empresa que o incorporador não queria entregar a planta para o cliente, porque ele achava que o cliente ia medir o apartamento e ia ver que podia, quem sabe, ter um problema de 3 centímetros em relação ao tamanho do apartamento, em relação ao tamanho entregue. Bobagem, gente. Vamos ser mais profissional, né? Vamos entregar um empreendimento no tamanho que ele tem que ser. A gente sabe que a gente pode ter um erro de execução de 5% para mais ou para menos. Né? Isso já está em lei, no Código do Consumidor, então não é uma coisa que tem tanto problema para a gente. Mas, na época que eu comecei a trabalhar com corporação imobiliária, lá em 2007, tinha umas aberrações. Então, eu até entendo porque que naquela época o construtor não queria entregar a planta para o cliente, porque aconteciam umas aberrações, tá, gente? Parede assim, tinha umas coisas bem malucas que aconteciam. Bom, então, para fechar aqui a live de hoje, dê uma olhada na NBR 14037, porque ela fala muito sobre manual do síndico e do proprietário. É importantíssimo a gente sempre... Eu falo muito isso em todas as minhas lives, né? Da gente ter transparência de comunicação. Combinado não sai caro. Então, e isso vem de planejamento. Você tem que ter um passo atrás, você tem que estar sempre olhando para frente, não correndo atrás do prejuízo. Por isso que eu falo tanto do fluxo da incorporação imobiliária. Quem ainda não viu esses vídeos sobre o fluxo da incorporação imobiliária, volta, dá uma olhada no todo. Quando você tem a visão do todo, você sabe que daqui 6 meses você vai entregar o seu empreendimento
e que você tem que ter o manual do síndico, do proprietário, não tem susto, não tem estresse, entendeu? A partir do momento que a gente se organiza e planeja, flui tranquilo. Então, o meu objetivo aqui com vocês é que vocês comecem, então, a olhar a incorporação imobiliária sempre estando 1, 2, 3 passos à frente do que você precisa executar naquele momento. Não é assim, vou entregar meu empreendimento semana que vem. Tem um manual? Como eu já vi empresas trabalharem. Você não precisa trabalhar dessa forma, né? Por isso é que, quando a gente fala em manual do cliente, manual do síndico, do proprietário, começa a fazer isso antes. Amanhã a gente vai falar sobre a BITSE, né? A BITSE e manual do síndico, do proprietário, começa a ver isso 6 meses antes de entregar sua obra. Se organiza, tá bom? Se você ainda não deu like nesse vídeo, aperta aí um like, deixa seu comentário, manda esse vídeo para quem você acha que precisa saber sobre manual do cliente, manual do síndico e do proprietário. E a gente se vê amanhã para falar sobre a BITSE de empreendimento, porque o ABITSE que permite que a gente possa, então, fazer a entrega das chaves. Então é isso, gente. Obrigada por vocês estarem comigo até agora e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.